Lucas 19, versículo 45, diz assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração. Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor. Aqui está o teu povo, que está, meu Deus, buscando ouvi-la, meu Pai. Que o Senhor venha nos fazer entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele veio ao mundo com um objetivo: salvar o homem por conta de um pecado que adentrou no mundo através da queda de Adão, o nosso ancestral comum, aquele que dele veio toda a humanidade. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. É por isso que nós morremos. Nós temos, quando viemos ao mundo, nós nascemos com a semente do pecado, e quando passamos a consciência, nós morremos espiritualmente, assim como Adão morreu. A morte em si, irmãos, nós entendemos a morte como a inspiração da vida, como a vida se findar. Mas a morte não é simplesmente isto. A morte também significa separação. Deus disse para Adão: quando você comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E Adão morreu, ou seja, Adão separou-se de Deus, porque Adão, ele tinha uma comunhão extrema com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes, no final da tarde, Deus vinha até o jardim para conversar com Adão. Olha que coisa maravilhosa. Adão não precisava sair de sua casa para ir até o culto. O culto vinha até ele, o adorado vinha até ele. E essa separação aconteceu, essa morte ocorreu, a morte espiritual. E Jesus Cristo veio para desfazer todo este contratempo, toda a maldade que adentrou através do pecado de Adão, através da queda de Adão. Jesus Cristo veio para desfazer, Ele veio para restaurar o corpo, a alma e o espírito do homem, trazendo ao homem a vida eterna através dele, porque somente através dele é que nós temos a vida eterna. E Jesus veio, quando ele nasceu, quando Maria concebeu pelo Espírito Santo a Jesus Cristo, ele veio com um propósito, com uma missão. Quando ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, por volta de 30 anos, foi batizado e iniciou seu ministério tríplice. Ele curava, ele ensinava, pregava e curava e expulsava demônios. Curava os enfermos e expulsava os demônios. O seu ministério era esse. E quando ele adentrou no texto que nós estamos buscando a meditação, entender o que Jesus quer falar conosco, ele adentrou no templo, ele teve a sua oportunidade, ele adentrou em Jerusalém e adentrou no templo. Ele percebeu que havia coisas erradas no templo, aonde era tido como a casa do pai dele, a casa de Deus, o lugar onde haveria sacrifícios, ofertas, cultos a Deus. Havia pessoas comprando, pessoas vendendo dentro do templo, e aqueles que estavam fazendo isso, os cambistas, eram funcionários dos próprios sacerdotes, aqueles que deveriam estar cuidando do templo, zelando pela vida espiritual do povo, estavam cometendo coisas erradas, fazendo coisas erradas dentro da casa de Deus. Então Jesus Cristo, pelo seu tamanho zelo pela obra do Senhor, pela casa do Senhor e pelo seu Deus, ele resolveu ali
purificar o templo, tirar tudo aquilo que não deveria estar e colocar aquilo que deveria estar. Nós somos o templo de Deus. Somos nós a casa, a morada do Deus Altíssimo. E quando conhecemos a Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, a fé vem, nasce em nós a fé. Jesus Cristo vem e batiza-nos com o Espírito Santo, não no Espírito Santo. Ele vem e coloca o selo da promessa, da salvação em nós. Então nós agora somos salvos. Mas para ele colocar o selo, ele precisa purificar o templo, tirar tudo aquilo que não é de Deus, porque nós somos o templo de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele fez o homem. A Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra. O entendimento de formar o homem é que ele veio e formou mesmo com as mãos o homem do pó da terra. Quando ele fez os animais marinhos, ele falou assim: produza as águas toda espécie de animais marinhos. Quando ele fez os animais da terra, ele fala: produza a terra toda espécie de ser vivente, de animais répteis. Quando ele fez as aves, semelhantemente ele fez dessa forma. E assim, quando ele fez o homem, a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E formou Deus o homem do pó da terra. Ele formou o homem, nós fomos formados. Então nós somos o templo de Deus. O que Deus quer de nós é esta purificação. Muitas vezes nós, em nossa consciência, colocamos em nós, no templo de Deus, coisas que não agradam a Deus. E o papel de Jesus Cristo, quando nós ouvimos a palavra dele, é purificar o templo. Se não, vejamos, o versículo 47 diz: e todos os dias ensinava no templo. Não apenas ele purifica o templo, mas ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar como devemos andar. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, porque o diabo, o mundo e a carne, elas não querem Jesus no templo. É uma guerra diária, irmãos, que nós temos para matar a nossa carne, para resistir ao diabo e combater o mundo, porque tudo isso são os nossos inimigos. Talvez o nosso maior inimigo, julgo eu que o maior inimigo do homem é a própria carne, porque é algo que nós guerreamos contra nós mesmos. É uma guerra interna, guerra dentro da gente. A nossa mente, ela guerreia. Se desanimarmos, se pararmos de vir para a igreja, se não lermos mais a palavra de Deus, se não orarmos mais, se não nos consagrarmos, se deixarmos de andar com pessoas do nosso convívio que devem ser cristãos, nós deixaremos a nossa carne prevalecer. Quando você mesmo menos perceber, estará falando as mesmas linguagens que o mundo fala, estará fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente, estará pensando coisas que pensava antes de Jesus vir purificar o templo. São inimigos, irmãos, que nós temos que combatê-los diariamente. O diabo, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, a sua mente está toda para Deus, o diabo não terá chance contra você, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Muitas vezes o diabo vai vir tentar te condenar, te acusar. O seu passado é isso, isso e isso. Você não pode estar pregando, não pode estar com a Bíblia, você não pode estar vestido como crente, porque você é isso, isso e isso. Leia Romanos 8 para ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O Espírito é que nos vivifica. Deus é Ele quem nos justifica. É Deus quem nos justifica, Ele é o nosso advogado. Ainda que o diabo venha tentar nos acusar, nos condenar,
nos caluniar, porque ele é o acusador, ele é o caluniador. Deus é o nosso justificador, é o nosso advogado fiel, e nele nós podemos confiar. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo aqui, simbolizado também pelos escribas, são 3 inimigos. Sacerdote simboliza, não estou falando que são, irmãos, em nome de Jesus, é apenas uma aplicação da palavra de Deus. O sacerdote, ele simboliza o diabo. Os escribas aqui, eles trazem um simbolismo do mundo. O mundo, irmãos, tem muitos atrativos para nós. O mundo tem adentrado nas igrejas. Infelizmente, há igrejas que estão buscando imitar o mundo para ganhar os jovens que estão no mundo, as pessoas em si que estão no mundo. Estão imitando o mundo para trazer as pessoas do mundo para a igreja. Sendo que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Nós somos diferente. A igreja não tem que imitar o mundo. Daniel, ele não precisou imitar o mundo. Na verdade, ele foi contra o mundo. Ele bateu de frente com o mundo, ainda que as leis do mundo, comentamos sobre isso na escola bíblica dominical, ainda que as leis do mundo regiam algo para que ele burlasse ou para que ele desobedecesse às leis de Deus, ele preferiu cumprir as leis de Deus ao invés de se alinhar com as leis do mundo. Irmãos, o mundo tenta nos tirar dos caminhos do Senhor. Há muitos atrativos. Um dos maiores inimigos hoje no mundo do crente é o entretenimento, que toma um tempo terrível nosso. Muitas coisas que tem no mundo que toma tempo do cristão. Eu falo isso porque também sou vítima disso. Todos nós somos vítima disso. Quanto tempo nós perdemos nas redes sociais? Quanto tempo nós perdemos de frente de uma televisão assistindo um filme? Quanto tempo perdemos fazendo coisas que não é de Deus? Agora, quanto tempo nós investimos lendo a palavra de Deus? Chega perto do tempo que nós perdemos nas redes sociais? O tempo que nós investimos orando, porque orar não é perda de tempo, orar é otimização do tempo, orar é investimento no reino dos céus. Quanto tempo nós passamos orando? Será que é um tempo semelhante ao tempo que passamos nas redes sociais? É um tempo semelhante ao tempo que passamos vendo algum filme? Estou dando apenas 2 exemplos. Mas é algo para que nós venhamos pensar, refletir sobre isso. Quem nós estamos servindo? Será que nós estamos adorando ou agradando mais a Deus ou mais ao mundo? Temos que abrir mão. Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a sua cruz significa que nós temos que morrer para o mundo. O que Jesus Cristo fez com a cruz? Ele foi para o Calvário e ali ele deu a sua própria vida. Quando ele fala siga-me, é para você levar a sua cruz, ir ao Calvário e ali morrer com Jesus Cristo, porque você vai ressuscitar com ele para uma vida com ele e para ele. Então, Paulo, entendendo isso, ele falou: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, nada no mundo me chama a atenção. Eu não sou agradável ao mundo. O mundo me odeia. E tudo que tem no mundo também é odioso para mim. Nada que tem no mundo é agradável para mim. É isso que Paulo está falando. É isso que nós devemos viver. Vivemos e habitamos nesse mundo. Já que é assim, então eu vou me enclausurar num mosteiro e viver uma vida como os monges nos altos da montanha, longe do mundo. Não, estamos no mundo. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: peço-vos que não... Ele fala assim: Pai, peço-vos que não os tire do mundo, mas santifica-os. Ele pediu assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós estamos no mundo, mas nós temos que ser diferentes do mundo.
Jesus Cristo está no templo ensinando, ao 47, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, que simboliza o diabo, os escribas, que simboliza o mundo, e os principais do povo procuravam matá-lo. O mundo e o diabo vai tentar tirar Jesus Cristo do templo, da nossa vida. A função do inimigo e do mundo, e eu vou falar agora também sobre a carne um pouquinho, é tirar Jesus Cristo do templo, do seu coração, fazer com que você se afaste cada vez mais de Cristo Jesus, com que a obra de Jesus Cristo não venha a ter eficácia em sua vida, porque Ele está ensinando no templo. Jesus está ensinando no templo. Jesus está ensinando no templo, em nosso coração, em nossa vida. Dia após dia nós temos aprendizados de Jesus para a nossa vida, não somente dentro da igreja, mas cotidianamente Jesus Cristo está ministrando em nosso coração, nos ensinando como viver, como lidar com as coisas diariamente. E os principais do povo aqui, eu posso trazer uma aplicação que é a carne. Irmãos, entenda, não estou falando o que é, eu estou falando uma aplicação da palavra de Deus, para que nós possamos aqui trazer uma compreensão da revelação que Deus tem para nós. Os principais do povo aqui simbolizando a própria carne. Irmãos, o nosso maior inimigo, sem dúvidas, nosso maior inimigo, porque está todo o tempo conosco, enquanto estivermos habitando nesse corpo mortal, nesse corpo corruptível, nós teremos a companhia da carne em nossa vida. A carne trazendo de uma forma mais clara, são as concupiscências, os desejos desordenados, as vontades carnais que nós temos, que todo ser humano tem. Para vencer a carne, Jesus Cristo, Ele nos dá algumas dicas a respeito disso. Primeiro, Ele está ensinando no templo, temos que aprender de Jesus Cristo. Ele fala sobre renúncia, Ele fala sobre jejum. O jejum não é somente você passar fome, não é somente, mas jejum também é você alimentar o seu espírito. Quando você alimenta seu espírito, a sua carne enfraquece. Quando você alimenta a sua carne, o seu espírito enfraquece. Então, Jesus ele nos orienta a nos encher do Espírito Santo. Através do apóstolo Paulo, ele diz: não vos embriaguei com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele nos orienta: enchei-vos do Espírito Santo, para sermos cheios da graça de Deus, e não dar vazão à carne. A carne, irmãos, ela quer nos levar para a morte, as nossas próprias vontades. Ela está procurando tirar Jesus Cristo da nossa vida. Se você deixar a sua carne vencer ou fortalecer-se dentro de você, você não vem para o culto, você não vai orar antes de dormir, você não vai ter momentos de leitura da palavra de Deus, você não vai querer mais coisas de Deus. A sua carne vai vencer, porque ela é poderosa para tirar suas forças. Jesus disse, de uma forma parece que contrária, aparentemente apenas, ele disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Porque a carne, irmão, ela tem um poder muito grande dentro de nós. Temos que vencer diariamente esta força que está em nosso interior. O versículo 48 diz: e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Os inimigos queriam matar Jesus Cristo, porém não conseguiram matar. Por quê? Porque o povo, o espírito humano, pendia para Jesus Cristo, escutava Jesus Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, buscamos as coisas que são do alto, jamais esses inimigos vencerão a batalha na nossa vida. De maneira nenhuma nós perderemos essa batalha. E é uma batalha, irmãos. Paulo ele nos orienta a nos vestir ou revestir
de toda a armadura de Deus. É uma batalha diariamente. Diariamente é uma batalha contra esses 3 inimigos. Porém, é uma batalha em que a vitória é certa. Se você seguir tudo aquilo que está escrito, que Jesus Cristo nos orienta a fazer, que os apóstolos e profetas nos orientam a fazer, nós iremos vencer essa batalha e iremos cantar o hino da vitória com Jesus Cristo lá no céu. Não podemos perder as esperanças, porque a nossa esperança, ela não morre. Nós somos detentores de uma viva esperança, que não se pode murchar, que não se pode se contaminar. A salvação, a vida eterna nos céus, essa é a nossa esperança. Podemos ter tudo nessa terra, se não tivermos Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, não teremos nada. Se nós não tivermos nada nessa terra e tivermos Jesus Cristo, aí sim nós teremos tudo. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.